Você precisa aprender aquilo que está dentro do seu contexto. E aí você vai dizer, eu falo inglês. Tipo assim, posso não falar com a galera da NASA do jeito que a galera da NASA fala, mas eu falo inglês. Consigo sobreviver com o meu inglês. Não cansa, não paga, né? Se inscrever também não, deixar um like também não, então faz isso aí. Eu tô cada dia mais determinado a fazer você falar inglês. E eu entendo perfeitamente algumas dificuldades simples que as pessoas têm na hora de tentar aprender inglês, na hora de tentar desenvolver o inglês que você já aprendeu. Eu sempre tive uma impressão bem engraçada, né? Que eu aprendi inglês, mas era incrível como algumas coisas avançadas eu conseguia fazer. Eu conseguia interpretar textos grandes, assim, eu lia uma página inteira, um contexto inteiro, conseguia responder questões de acordo com o que estava sendo pedido, né? É literalmente interpretação textual em inglês. E isso é muito bom, é muito precioso, é um conhecimento, eu acho, realmente muito necessário para quem está aprendendo inglês, porque você só saber traduzir palavras ou saber conversação básica, ok, mas assim, quando você consegue interpretar um contexto, você já começa a ter ali uma gama de equipamento de inglês, digamos assim, para uso profissional, literalmente mesmo, de você começar, quem sabe, a ganhar dinheiro traduzindo textos, a você ter uma capacidade de interpretação de posts em blogs, em textos de estudo científico, por exemplo. Cara, é bem diferente, é aquele inglês quase acadêmico, né? E é muito bacana. Eu priorizo a fala, eu acho muito mais importante para comunicar em geral, mas existe uma riqueza aí quando você tem um bom conhecimento de interpretação textual. Só que ainda assim, eu tinha dificuldade com coisas simples. Do tipo, ainda tem algumas coisas que eu preciso reforçar, por exemplo, com relação a tempos verbais. Quando eu vou falar algumas coisas em determinado tempo, aqui no português a gente usa de várias formas diferentes, algumas pequenas variações, né? Por exemplo, o verbo levar. Levar, levou, levei, lá ele. Lá ele! Vou entrar, já tô entrando! Lá ele de Ó, entrando! Mas, por exemplo, o verbo ir, eu fui, eu vou, eu iria, né? Tipo assim, são variações que a gente tá muito mais acostumado. Mudam palavras, mudam o finalzinho às vezes, e às vezes mudam a palavra inteira, e no inglês a coisa funciona de forma diferente, mas parecida. Aí a gente entra, por exemplo, com os verbos irregulares, né? E os verbos irregulares, a sua forma no presente fica diferente da do passado, como eu falei em outro vídeo aqui, eu vou deixar até o print para vocês. E tem situações que, por exemplo, como a palavra work, né, trabalho, para dizer que eu trabalhei, eu falo worked, que seria o ed no final, né? E tem aquelas outras palavras que são específicas que tem o ied no final, que é quando começa, acho que é quando termina com y, alguma coisa assim. Tenho que revisar também, tá vendo que tem umas coisinhas que eu não sei, mas no geral eu consigo entender o inglês. Então às vezes eu não preciso entender a palavra, mas eu entendo o contexto. Então isso me salva de certa forma, né? Então são esses pontinhos que às vezes dificultam a nossa vida no inglês. E é muito natural, né? Eu acho que, não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu levo mais como uma conversa, né? Falando sobre coisas que eu tô pensando no momento. Se não, vocês falem aí, né? Tipo assim, mas eu prefiro mais técnico, faz uma tabelinha com gramática e tal, pra mostrar as coisas. Mas eu acho bem legal assim, fica bem descontraído, né? E qual é o ponto? Ontem eu vi um comentário do Antônio, eu acho que é o nome dele, no vídeo que eu postei, falando sobre um ponto que eu tinha mencionado em outro vídeo, que era a respeito do seu nível. E ele falou que às vezes era difícil respeitar o nível, porque, por exemplo, ele já tinha avançado um pouco, né? Já estava um pouco mais, vamos dizer, para intermediário, estou supondo aqui. E aí tinha um erro básico que ele não queria ter que voltar para estudar todo o básico, porque ele precisou de algo pontual. E o que eu falei para ele? Cara, é muito importante entender que esse conselho de respeitar o nível, que é no caso para a pessoa que não está no nível avançado e aí ela está numa base e já quer avançar logo, é bom que ela fundamente tudo aquilo e tente aprender tudo que ela tudo que ela tem naquele nível. Para quê? Com aquele nível bem fundamentado, ela vai avançar para o próximo sem estar com falhinhas que ela vai ter que voltar para ver. Entende? Que ela vai ter que ficar, caramba, eu não entendo isso, eu entendo coisas mais avançadas, eu não entendo isso aqui. Por que é isso? Normalmente quando a gente está no nível abaixo, tipo assim, eu estou no nível iniciante, começo a querer ir para o nível intermediário, porque é muito mais legal dizer que eu estou no nível intermediário, né? Então fica aquele anseio da gente para ter o próximo nível. Claro, isso é óbvio, natural. Só que o que acontece? Às vezes eu estou lá, e aí eu vou tentar falar, fazer algum diálogo com alguém, mandar uma mensagem, e eu penso, caramba, eu não lembro de uma coisa básica aqui, como é que eu faço uma pergunta para essa pessoa? Se eu quiser perguntar, né, aquela coisinha do inverter o pronome, de inverter o verbo e o sujeito, né, para ficar tipo, are you here? Que seria a pergunta, ou you are here, né? Que eu falei no outro vídeo sobre isso aí. Um exemplo bem simples. Se você tivesse com a base bem construída, você não ia passar por isso, certo? Mas digamos que você avançou já até sem querer ou sem planejar, né? Eu fiz um curso, né, que me levou até um intermediário, eu
li um livro, pratiquei um método específico, né? E aí me levou ao nível intermediário. E aí teve coisa que você não aprendeu, aí você vai ter que voltar e aprender tudo. Cara, seria o ideal, né? No mundo de sonho, mas a gente não gosta desse tipo de coisa, né? Confesso aí, tipo, eu odeio. Então vamos fazer uma analogia bem engraçada aqui agora. Tá lá Elon Musk, aquele cara que faz foguete da ré, né? Incrível, acompanho muito a coisa do canal de viagem espacial e por aí vai. Eu acho muito massa isso. Aí o cara foi lá, mandou um foguete lá pro céu. Aí ele, eita, teve uma turbina que eu não calibrei para ter uma força de empuxo de tal valor. Aí eu vou fazer o quê? Manda o foguete voltar. O foguete tá lá, passando já, saindo da atmosfera da Terra. Ele, não, manda voltar porque tem uma coisinha do básico aqui que eu não fiz. Não, isso aí é loucura, desperdício de recurso, de tempo, né? Da mesma forma é com o inglês. Você não precisa ficar naquela coisa, né? Não entender errado esse conselho. Você vai voltar a aprender. Eu já fiz isso. Eu digo porque eu fiz isso e não fez muita diferença. Isso que é terrível. O ideal mesmo era eu ver, tipo, na minha rotina ou naquilo que eu tô precisando falar. Tem alguma coisa que eu tô errando? Tem alguma coisa que eu vou... Né, que eu tô em dúvida de como é que se escreve, se é com o ED no final, né, de passado, ou se eu vou escrever na forma do irregular. Aí eu vou lá pontualmente, procuro na tabelinha, ou até no Google mesmo, que já tem tudo bem mais fácil, e supro a minha necessidade. Então, não desperdicei recurso, ganhei tempo, fui em algo pontual que resolveu o meu problema, não precisei parar muito tempo para resolver aquilo, sigo minha viagem, né, sigo rumo a Marte, o alô aí, né, do inglês, praticamente, que é um nível ali avançado, já fluente. Então, fica essa dicasinha pra vocês, né? Tem um ponto específico para resolver esse ponto. Não crie um bicho de 7 cabeças na sua mente com, meu Deus, eu tenho que aprender inglês, tenho que saber tudo do básico, tenho que saber tudo do intermediário. É igual a galera que critica os vídeos aí. É impossível falar inglês em 3 meses, você consegue. Não tem como, você consegue. Só que você tem que dedicar, né? Pegar ali o pontual que vai ser necessário para você fazer isso, né? Você se comunicar naquilo que você precisa se comunicar, porque não adianta eu aprender o inglês para estudo científico se eu vou usar para falar no amigo, né, como a galera faz, para fazer videochamada com um amigo meu que está nos Estados Unidos e quer falar inglês. Não precisa aprender o inglês científico para isso. Você precisa aprender aquilo que está dentro do seu contexto. E aí você vai dizer, eu falo inglês. Tipo assim, posso não falar com a galera da NASA do jeito que a galera da NASA fala, mas eu falo inglês. Consigo sobreviver com o meu inglês. Eu não sei se é do interesse de vocês que eu grave, por exemplo, Emerson, como é que eu faço para selecionar o inglês para o meu contexto? Inglês para ser atendente de hotel, inglês para medicina. Emerson, meu contexto é comunicar com os jovens. O tipo de conversa que os jovens têm. As gírias, por exemplo, abreviações de palavras. Qual é o inglês usado em igrejas, que é o que eu gosto de aprender, né? O inglês da Bíblia, o inglês para você entender, às vezes, louvores, né? Momentos de adoração, sei lá, bandas internacionais, coisas do tipo. Eu gosto muito disso. Então, subníveis de inglês, digamos assim, né? Para conteúdos específicos, de áreas específicas e necessidades específicas. Então, se é de interesse de vocês isso, comenta aí. Tipo assim, fala aí, eu só quero aprender inglês para igrejas. Quero aprender inglês para comunicar com os meus amigos só. Quero aprender inglês para tal coisa. Inglês para a universidade, para uma bolsa fora. E aí a gente vai se ajudando a procurar isso aí. Passo para vocês alguns métodos aí que eu já sei. Posso buscar alguns novos para a gente se ajudar nisso, beleza? Então deixa aí um recadinho, comenta. Não cansa, não paga, né? Se inscrever também não, deixar um like também não. Então faz isso aí, beleza? Espero que tenham gostado aí. É mais um vídeo informalzinho assim, mas claro, importante. Não deixa de ser importante e não deixa de ser dedicação de tempo a vocês. Então retribuam aí com like, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.